Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lua cheia que vai ocorrer na próxima semana, dia 16. E toda lua cheia é um ponto de poder no tempo, porque vejam que em plena noite, às escuras, o céu fica às claras. Isso acontece porque esses dois luminares, Sol e Lua, estão a 180 graus um do outro. É um aspecto, um ângulo de oposição. E isso tem muita importância, muito significado. E a gente vai ver que a cada lua cheia e a cada lua nova tem uma pegada, tem uma tendência. E hoje nós vamos ver qual que vai ser, não é? A Lua estará a 27 graus no signo de Leão e o Sol a 27 graus no signo de Aquário. Pois então, esse aspecto de oposição que toda lua cheia faz, no começo funciona como um cabo de guerra. Por quê? Neste caso aqui, a Lua em Leão quer algo e o Sol em Aquário quer outra coisa. Então, traz muita disputa, muita desavença, quando, na verdade, a força da oposição é conciliar os opostos e unir forças, embora sejam pessoas ou situações que têm as suas diferenças, o seu diferencial, obviamente, mas para um bem comum, esse acordo, esse compromisso, esse comprometimento é assumido. Essa é a proposta da oposição e, no caso aqui, da lua cheia. Mas a gente perde muito tempo no lado do conflito, sabe? No lado do ataque, que é eu ganho se você perde. Não é assim. O negócio, ou tudo que você vai fazer, tem que ser bom para todas as partes envolvidas, né? Esse seria o ideal, é o que a gente deveria buscar. Mas geralmente as coisas acabam indo para a luta. O colorido desta lua cheia vem justamente por conta de um conflito internacional, que eles estão chamando de guerra híbrida entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo muita coisa, né? De um lado, a OTAN e os Estados Unidos, do outro, a Rússia e a China apoiando a Rússia e a Ucrânia no meio. Meu Deus, que situação, não é? E então, a lua cheia, a lua tem a ver com as nossas emoções e também com as emoções coletivas. Então, vejam que as coisas estão bastante inflamáveis, né, e preocupantes. E olha que interessante, nas notícias UOL se falou que a Rússia pretende, na próxima quarta-feira, dia 16, dar início à ação militar na Ucrânia. E vejam que dia 16 é o dia da lua cheia. E aqui está o mapa. Aqui eu não coloquei as casas porque essa configuração ela acontece em qualquer lugar do mundo, né? Cada país vai ter um ascendente. Aqui no Brasil, no caso, será Gêmeos. Enfim, olha aqui como vocês podem perceber o que é essa oposição. O Sol a 27 graus de Aquário e a Lua lá do outro lado a 27 graus de Leão. Então, a Lua em Leão, ela busca o bem-estar, ela representa também o povo. A Lua em Leão, ela é lúdica, ela é alegria, ela é o coração. Leão trabalha com esse chakra. É a generosidade, é o criativo. E o Sol em Aquário, ele é humanitário, ele é impessoal, ele é mental, é intelecto e traz também um lado sectário.
Então, essas duas forças são opostas e complementares. E veja que o único aspecto que essa lua faz é esse aqui em verde com Plutão, também a 27 graus de Capricórnio. O quincúncio é um aspecto de mudança de direção, de ajustes, tem a ver com saúde, é uma linha de cura. Quando a lua aspecta Plutão num quincúncio, as coisas podem começar de um jeito e terminar de outro, porque, como eu disse, é um aspecto de mudança de direção, de ajustes. E esse Plutão está em Capricórnio. Isso pode representar bem o governo oculto do planeta. A que interesses isso vai se dar? A do povo, a do bem-estar dessa lua em Leão, ou os interesses de quem precisa promover esses tipos de guerra de vez em quando, por conta da indústria bélica e etc., como nós sabemos. E o Sol, ele está ali em Aquário, o único aspecto que ele faz é com a Lua, essa oposição. Mas onde é que está Urano, o regente de Aquário? Está ali em Touro, em harmonia com Marte, que bom. Marte é um planeta que representa a guerra. Marte está colado a Vênus, ótimo, Vênus atenua aí, mas também pode aumentar os interesses dessas vendas de armamentos e aquecer esses negócios, né? E Urano está bem com Júpiter, ótimo. Esse é um aspecto que pode ter uma saída positiva. Agora, é muito interessante ver que Mercúrio, nesse último mês, ele esteve em conjunção com Plutão. Mercúrio, enquanto estava em Capricórnio, estava tendo uma ação mais corporativista. Capricórnio tem a ver com as estatais, com os governos, com o lado mais pragmático. Essa lua cheia começa com Mercúrio em Aquário, que pode trazer luz a um acordo que vise um bem mais amplo. Vamos ver, né? Vamos ver. Bem, aqui é interessante a gente ver os graus sabianos. Todos os 360 graus do zodíaco, cada um tem uma interpretação. E 27 graus, onde estarão esses planetas, Lua, Sol e o Plutão, 27 alguma coisa já se dá ao grau seguinte, 28. E olha que interessante. A Lua em Leão diz assim: no campo, uma bonita mulher passeia entre dois homens. Acima deles, flutuam dois círculos de ouro ligados por uma fita azul, cujas pontas parecem enquadrar o grupo. Olha que interessante. Será que esses dois homens representam Ucrânia e Rússia? Ou, vez por outra, os interesses lá Estados Unidos, OTAN, e do outro lado Rússia? E Ucrânia ali também? Será que essa mulher bonita é a França, representada por Macron, que está fazendo toda essa mediação? E também pode ser traduzido como três homens passeando, né? Passeando aí, vendo para qual será o destino dessa situação. E o grau sabiano para Aquário diz assim: um homem em pé, em trajes de noite, leva uma taça aos seus lábios. Sobre a mesa, garrafas, cartas de jogar, dados, etc. Um homem bebendo em uma taça. Olha o que está em jogo. São os dados de destinos aí de muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas, né? Olha que interessante. E o último grau é o de Plutão em Capricórnio. Um homem está em pé, tendo acima de sua cabeça um globo luminoso.
segurando com uma mão um sextante, com a outra um compasso. Uau! Símbolos, né? Símbolos de ordens. Um homem levando um globo sobre sua cabeça. Quem será esse homem? O estado profundo? O governo oculto do planeta? Quem é que vai decidir isso e que tem decidido tudo? E do outro lado está quem? A energia de grupo. Aqui nessas borboletas, né? A lua em leão pode representar o criativo luminoso do indivíduo. E aqui o grupo unido, elevando, ajudando a elevar no campo morfogenético do inconsciente coletivo pensamentos, que o pensamento é causativo, né, para que a gente não chegue a um estado de guerra. Muito embora isso seja uma agenda, né, que sempre está cutucando um de um lado ou de outro. E qual é uma das saídas que eu comentei? É esse Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário é veloz, ele é um visionário, ele tem a ver com as causas humanitárias, ele pensa em amplitude. O raciocínio de Mercúrio em Aquário não é linear, é de insights, é de lampejos, ele se antecipa. Então a gente precisa aproveitar essa vibe, né, para que as coisas ocorram num sentido amplo, coletivo, melhor para todos. Então, esse Mercúrio em Aquário, ele traz a capacidade de trazer os fatos à luz da verdade de maneira impessoal e oferece uma mente confiável, não preconceituosa e objetiva. Então, é para isso que a gente tem que torcer. Por quê? O quincunce é um aspecto de mudança de direção. Então, algumas decisões tomadas, elas poderão não ser cumpridas da maneira que elas foram acordadas, seja para um lado ou para o outro. Tem mudança de direção. Se a decisão de iniciar o conflito se der nesse auge da lua cheia, pode ser muito mais inflamável, muito mais superlativo, muito mais emocionalmente impactante. Se for se dar na lua minguante, a lua minguante é energia de fim, de finalização, então o impacto será menor. De qualquer maneira, existe impacto, não é? Então, o que a gente precisa observar é isso. Qual é o nosso papel dentro desse contexto aqui, desta vibe, né? Como é que a gente pode auxiliar de uma forma que amplie, que a gente esteja conectado com algo que amplie a consciência do coletivo? Porque, assim, ao que parece, está sendo mais um cumprimento de agenda para o qual nós estamos aí sendo conduzidos. E que essa lua cheia traga clareza, mais uma vez, de que a gente é também co-criador, coautor de para onde essa humanidade está seguindo, né? Então a lua cheia, ela deixa os ânimos mais exaltados, tudo mais à flor da pele. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa vibe de pânico, de medo, porque assim a gente não toma boas decisões. A lua em leão, ela é dramática por natureza. Aí tem lá do outro lado o sol em aquário, que consegue se abstrair. Ele tem uma frieza que não significa insensibilidade, significa uma capacidade de analisar as coisas distanciadamente, que a lua em leão não tem. A lua em leão, né, ela é efusiva e ela leva tudo para o pessoal, então nem além nem a quem. Por isso que é um aspecto de oposição.
para que as partes envolvidas, sobretudo nesse eixo Leão e Aquário, levem em consideração o coletivo, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vamos nos centrar, vamos elevar o pensamento e vamos firmar, né, no que a gente quer como participante dessa humanidade. Isso faz muita diferença. Se a gente não pode fazer impedindo esses governantes, a gente pode fazer se unindo a um campo maior de consciência que está vibrando numa outra frequência. Eu sei que é punk, né? A gente competir com essa indústria bélica e esse estado profundo, mas eu acho que a força de cada um vale, né? Pelo menos atenua. Se a gente não pode impedir algo que já está agendado e que é para ser assim, elevando a consciência, eu acho que dá para dar uma atenuada, ok? Então vamos vibrar aí com muita luz nessa lua cheia. Muito agradecida mais uma vez pela companhia e eu volto em breve para contar coisas dessa Rota do Céu.